Capítulo 1 do livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, como estabelecer conexões sinceras e resolver conflitos de forma pacífica e eficaz, de Marshall Rosenberg. Capítulo 1 Podemos dar um jeito. Como resolver conflitos de forma pacífica e eficaz. Durante mais de 40 anos, mediei conflitos entre pais e filhos, maridos e esposas, chefes e funcionários, palestinos e israelenses, sérvios e croatas, e entre grupos rivais em Serra Leoa, na Nigéria, no Burundi, no Sri Lanka e em Ruanda. O que aprendi lidando com conflitos em todos esses níveis foi que é possível resolvê-los de maneira pacífica e com a satisfação de todos. Quando se estabelece certa qualidade de conexão humana entre as partes envolvidas, a probabilidade de resolver disputas de maneira gratificante aumenta muito. Desenvolvi então o processo que chamei de comunicação não violenta, CNV, que consiste em habilidades de pensamento e comunicação que nos permitem nos conectar de forma compassiva com os outros e com nós mesmos. Hoje, fico extremamente satisfeito com as diversas formas de uso que as pessoas dão à CNV em sua vida pessoal, no ambiente de trabalho e em atividades políticas. Nas páginas a seguir, vou descrever como o processo da comunicação não violenta fundamenta nossos esforços para resolver conflitos de forma pacífica. E ele pode ser usado quando estamos diretamente envolvidos ou quando estamos mediando conflitos dos outros. Quando sou chamado para solucionar conflitos, começo guiando os participantes de modo a estabelecerem entre si uma qualidade de conexão atenciosa e respeitosa. Só então é que os envolvo na procura por estratégias para resolver o confronto. Neste momento, não buscamos que sejam feitas concessões. Nosso objetivo é resolver o desentendimento de modo a obter a completa satisfação de todos. Para colocar esse processo de resolução de conflitos em prática, temos que abandonar totalmente a meta de levar os outros a fazerem o que queremos. Em vez disso, nos concentramos em criar condições para que a necessidade de todos seja atendida. Para esclarecer melhor a diferença de foco entre obter o que queremos e obter o que todos querem, imagine que alguém esteja se comportando de um modo que não atende a uma necessidade nossa e pedimos que essa pessoa age de maneira diferente. Em minha experiência, aprendi que essa pessoa resistirá ao que pedimos se considerar que estamos interessados apenas em atender às nossas próprias necessidades e não acreditar que estamos igualmente preocupados em atender às necessidades dela. A cooperação genuína nasce no momento em que os participantes passam a confiar que suas necessidades e valores são respeitosamente levados em conta. O processo da comunicação não violenta se baseia em práticas respeitosas que promovem a cooperação genuína. A comunicação não violenta na resolução de conflitos. As práticas de comunicação não violenta que servem de base para a solução de conflitos envolvem 1. Expressar nossas necessidades. 2. Enxergar as necessidades dos outros, independentemente do modo como se expressam. 3. Verificar se as necessidades foram compreendidas com exatidão. 4. Oferecer a empatia de que as pessoas precisam para ouvir as necessidades dos outros e 5. Traduzir as soluções ou estratégias propostas para uma linguagem de ação positiva. Definir e expressar necessidades. Necessidades não são estratégias. Pela minha experiência, os conflitos tendem a uma solução mutuamente satisfatória quando mantemos o foco nas necessidades. Ao fazer isso, expressamos nossas próprias necessidades, entendemos com clareza as do outro e evitamos usar uma linguagem que envolva a insinuação de que o outro lado está errado. Na página 9,
você pode ver uma lista das necessidades humanas básicas comuns a todos nós. Infelizmente, descobri que pouquíssimas pessoas são ensinadas a expressar as próprias necessidades. Em vez disso, somos ensinados a criticar, insultar e nos comunicarmos de um modo que nos distancia uns dos outros. Em consequência, não conseguimos encontrar soluções para os conflitos. Em vez de ambos os lados expressarem as próprias necessidades e compreenderem as da outra parte, todos entram numa disputa para ver quem está certo. E é bem provável que isso termine causando várias formas de violência verbal, psicológica ou física, e não a solução pacífica das diferenças. Como são um componente importantíssimo dessa abordagem da resolução de conflitos, gostaria de esclarecer a que me refiro quando falo em necessidades. No modo como uso o termo, elas podem ser consideradas recursos exigidos pela vida para que esta possa se sustentar. Por exemplo, nosso bem-estar físico depende da satisfação da necessidade de ar, água, descanso e alimento. Nosso bem-estar psicológico e espiritual aumenta quando nossa necessidade de compreensão, apoio, franqueza e significado é atendida. De acordo com essa definição, seja qual for nosso gênero, nível de instrução, crença religiosa ou nacionalidade, todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. O que distingue as pessoas são as estratégias usadas para atendê-las. Descobri que separar uma coisa da outra facilita a solução de conflitos. Uma diretriz para separar as necessidades das estratégias é ter em mente que as primeiras não fazem referência à realização de ações específicas por pessoas específicas. Por sua vez, estratégias eficazes, mais comumente chamadas de vontades, pedidos, desejos e soluções, referem-se, sim, a ações específicas realizadas por pessoas específicas. Uma conversa entre marido e mulher que tinham praticamente desistido do casamento pode esclarecer essa diferença importante. Perguntei ao marido quais as necessidades dele não estavam sendo atendidas no casamento. Ele respondeu: preciso sair desse relacionamento. Como se referia a uma pessoa específica, ele, realizando uma ação específica, sair do casamento, o marido não estava expressando uma necessidade do modo como a defino. Em vez disso, ele descrevia a estratégia que pensava em usar. Apontei esse fato e sugeri que deixássemos para falar sobre a estratégia apenas depois de já termos realmente esclarecido as necessidades dele e da esposa. Quando conseguiram fazer isso, os dois viram quais outras estratégias que não o fim do relacionamento seriam capazes de atendê-las. Eu fico contente em dizer que nos 2 anos decorridos desde então, eles desenvolveram uma relação muito satisfatória para ambos. Muita gente acha difícil expressar as próprias necessidades. Essa falta de alfabetização sobre o assunto cria problemas quando buscamos resolver conflitos. Por exemplo, já trabalhei com um casal cujas tentativas de resolver as desavenças acabaram em violência física. Eu estava dando um treinamento na empresa onde o marido trabalhava e quando terminamos ele me perguntou se poderíamos conversar em particular. Chorando, explicou essa situação conjugal e perguntou se eu estaria disposto a ajudá-los a resolver alguns conflitos. A esposa concordou. Naquela mesma noite me encontrei com eles. Comecei dizendo: sei que vocês dois estão sofrendo. Sugiro
que, a princípio, cada um de vocês expresse quais necessidades não estão sendo atendidas no relacionamento. Depois de compreender as necessidades um do outro, estou confiante de que conseguiremos examinar algumas estratégias para atendê-las. Meu pedido exigia que eles tivessem a capacidade de entender as necessidades do outro e soubessem expressar as próprias. Infelizmente, eles não conseguiram fazer o que sugeri. Não tinham sido ensinados a fazer isso. O marido disse: "Seu problema é que você é totalmente insensível às minhas necessidades." Na mesma hora, a esposa respondeu: "É bem típico de você dizer coisas injustas como essa." Em outra ocasião, eu estava trabalhando numa empresa que vinha passando por um conflito muito complicado, que já durava mais de 15 meses e criava problemas no moral e na produtividade dos funcionários. Dois grupos do mesmo departamento estavam se desentendendo por discordarem sobre qual software deveriam usar. Havia fortes emoções envolvidas. Um dos grupos trabalhara muito para desenvolver o software em uso e queria mantê-lo. O outro era inflexível e queria usar um novo. Quando me reuni com o departamento, fiz a mesma proposta que fizera ao casal. Pedi a ambos os lados que me dissessem quais necessidades deles seriam atendidas pelo software que defendiam. Como na situação do casal, eles não conseguiram se expressar. Em vez disso, cada lado respondeu com uma análise intelectual que a outra parte recebeu como crítica. Um dos integrantes de um dos grupos disse: "Acho que se continuarmos a ser excessivamente conservadores, ficaremos sem trabalho no futuro, porque para sermos progressistas precisamos correr alguns riscos e ter a ousadia de mostrar que estamos além de um jeito antiquado de fazer as coisas." Um membro do outro lado respondeu: "Mas acho que agarrar impulsivamente qualquer novidade me parece que aparece não é bom para nós." Eles me contaram que repetiam essas mesmas análises haviam meses e não chegavam a lugar nenhum. Na verdade, estavam apenas criando muita tensão entre si. Assim como o casal, eles não sabiam expressar as próprias necessidades de forma direta. Em vez disso, faziam análises que eram interpretadas pelo outro lado como críticas. E desse jeito que começam as guerras. Quando não somos capazes de dizer com clareza o que precisamos e só sabemos fazer análises sobre os outros que soam como críticas, acabamos em guerra, sejam elas verbais, psicológicas ou físicas. Enxergar as necessidades dos outros, não importa como se expressem. A abordagem à resolução de conflitos que estou descrevendo exige que, além de aprendermos a expressar nossas necessidades, também ajudemos os outros a esclarecer as deles. Podemos nos treinar para enxergar a expressão de necessidades a partir do que os outros falam, não importa como se exprimam. Aprendi a fazer isso porque acredito que toda mensagem, seja ela qual for sua forma ou seu conteúdo, é a expressão de uma necessidade. Se aceitarmos essa suposição, podemos nos treinar para perceber qual necessidade pode estar na raiz de qualquer mensagem específica. Portanto, quando faço uma pergunta sobre o que alguém acabou de dizer a essa pessoa, e essa pessoa responde: "Que pergunta idiota!", escolho descobrir que necessidade ela expressou por meio dessa avaliação específica sobre mim. Por exemplo, posso supor que sua necessidade de compreensão não foi atendida quando fiz aquela pergunta. Ou, se peço a alguém que converse comigo sobre alguma tensão no nosso relacionamento e a resposta é: "Não quero falar sobre isso", posso perceber a necessidade da pessoa de se proteger contra algo que imagina que possa acontecer se nos comunicarmos. Essa capacidade de enxergar o que os outros precisam é fundamental para a mediação de conflitos.
Podemos ajudar descobrindo o que ambos os lados necessitam e transformando isso em palavras. Em seguida, ajudamos cada lado a ouvir as necessidades do outro. Isso cria uma qualidade de conexão que leva o conflito a uma resolução bem-sucedida. Deixe-me dar um exemplo do que quero dizer. Costumo trabalhar com grupos de casais. Nessas reuniões, identifico o casal com o conflito mais antigo e faço ao grupo inteiro uma previsão bastante surpreendente. Prevejo que seremos capazes de resolver esse conflito em 20 minutos a partir do momento em que ambos os lados conseguirem me dizer o que o outro necessita. Quando eu fiz isso num grupo, identificamos um casal que estava junto havia 39 anos. Eles tinham um conflito com relação a dinheiro. Com 6 meses de casado, a esposa passou 2 cheques sem fundos. O marido assumiu o controle das finanças e não a deixou preencher mais nenhum cheque desde então. Eles discutiam sobre isso havia quase 40 anos. Ao ouvir minha previsão, a esposa disse: "Macho, vou lhe dizer uma coisa. Isso não vai acontecer. Quer dizer, temos um bom casamento, nos comunicamos muito bem, mas simplesmente temos necessidades diferentes no que se refere a dinheiro. Não vejo como resolver isso em 20 minutos. Previ que a solução aconteceria em 20 minutos depois que vocês dois me dissessem o que o outro necessita." Falei, corrigindo-a. "Mas, Marshall, nós nos comunicamos muito bem e quando alguém conversa sobre um assunto durante 39 anos, é claro que sabe o que o outro lado necessita." "Bom, eu já me enganei antes", respondi. "É claro que posso estar errado nessa situação, mas vamos tentar. Se já sabe, diga, quais são as necessidades dele?" "É muito óbvio, Marshall", retrucou ela. "Ele não quer que eu gaste dinheiro nenhum." "Isso é ridículo", reagiu o marido imediatamente. Ficou claro que eu e ela tínhamos definições diferentes do que seja uma necessidade. Quando disse que o marido não queria que ela gastasse dinheiro nenhum, a mulher identificou o que chamo de estratégia. Mesmo que tivesse razão, ela respondera qual era a estratégia desejada dele, não sua necessidade, que, da maneira como eu defino, não contém nenhuma referência a ações específicas, como gastar ou não dinheiro. Eu lhe falei que todos os seres humanos têm a mesma necessidade e que tinha certeza de que, se conseguisse ser claro sobre quais eram as dela e as do marido, seríamos capazes de resolver a questão. Então perguntei: "Poderia tentar de novo? Qual você acha que é a necessidade dele?" "Bem, vou explicar, Marcia. Sabe, ele é igualzinho ao pai dele", respondeu ela. E me contou como o sogro evitava gastar dinheiro. Interrompia: "Espere um pouco. Você está me oferecendo uma análise sobre o que ele é como é. O que estou pedindo é que você me diga simplesmente qual necessidade dele está envolvida nessa situação. Você está fazendo uma análise intelectual do que aconteceu na vida dele." Era evidente que ela não sabia identificar a necessidade do marido. Mesmo depois de 39 anos de conversa, a mulher ainda não fazia ideia do que ele precisava. Tinha diagnóstico sobre ele, tinha percepção intelectual de quais poderiam ser as razões para ele não querer que ela ficasse com o talão de cheques, mas não entendia de fato a necessidade dele naquela situação. Então perguntei ao marido: "Como sua mulher não está em contato com suas necessidades, por que não conta a ela? Que necessidade sua é atendida quando você fica com o controle financeiro da casa?" "Marshall, ela é uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa", disse ele. "Mas quando se trata de dinheiro, é totalmente irresponsável." Mais uma vez, observe a diferença entre a minha pergunta: "Qual é sua necessidade nesta situação?" e a resposta. Em vez de me contar o que ele precisava, o marido me ofereceu o diagnóstico de que a esposa era irresponsável. Acredito que esse tipo de linguagem atrapalha a resolução pacífica dos conflitos. No momento em que qualquer um dos lados se vê criticado, diagnosticado ou intelectualmente interpretado, sua energia se volta para a tentativa de se defender e de contra-atacar, não para encontrar soluções que atendam às necessidades de todos. Ressaltei que, na verdade, nem ele estava em contato com a própria necessidade e lhe mostrei que estava fazendo um diagnóstico da esposa. Então lhe perguntei outra vez: "Qual é a sua necessidade nesta situação?" Ele não soube responder. Mesmo depois de tantos anos de discussão, nenhum dos dois tinha uma percepção real da necessidade do outro. Era uma situação em que minha capacidade de perceber necessidade poderia ajudá-los a sair do conflito.
Usei as habilidades da comunicação não violenta para tentar adivinhar o que o marido e mulher estavam expressando na forma de julgamentos. Lembrei ao marido que ele afirmara que a esposa era totalmente responsável com o dinheiro, um julgamento, e perguntei: você sente medo nesta situação porque tem necessidade de proteger a família financeiramente? Quando eu falei isso, ele me olhou e exclamou: é exatamente isso que eu estou dizendo. É claro que ele não estava dizendo exatamente isso, mas quando enxergamos a necessidade do outro, chegamos mais perto da verdade, mais perto do que estão tentando dizer. Acredito que toda análise que insinua que o outro está errado é basicamente uma expressão trágica de nossas necessidades não atendidas. Quando conseguimos ouvir o que as pessoas necessitam, é uma grande dádiva para elas, porque as ajuda a se conectar com a vida. Embora nesta situação meu palpite estivesse correto, não é necessário acertar. Mesmo que estivesse errado, eu pelo menos estava voltando a atenção dele para as próprias necessidades. Concentrar-se dessa maneira ajuda as pessoas a terem um contato maior com aquilo de que precisam, tirando-as do campo da análise e deixando-as mais conectadas com a vida. Verificar se as necessidades foram compreendidas com exatidão. Depois que ele revelou qual era sua necessidade, o passo seguinte foi ter certeza de que a esposa o escutara. Essa é uma habilidade fundamental na resolução de conflitos. Não podemos supor que, só porque uma mensagem foi expressa, o outro a recebeu com exatidão. Sempre que medeio um conflito, quando não tenho certeza de que a pessoa que ouviu a mensagem a compreendeu com exatidão, peço que ela a repita. Perguntei então à mulher: pode me dizer o que entendeu sobre a necessidade de seu marido nessa situação? Bom, só porque passei alguns cheques sem fundos quando nos casamos, isso não significa que eu vá continuar fazendo isso, respondeu ela. O tipo de resposta que ela deu não é incomum. Quando as pessoas guardaram uma mágoa durante muitos anos, o fato de o outro expressar com clareza uma necessidade não significa que elas conseguirão escutá-la. Em geral, ambos estão tão tomados pela dor que isso atrapalha a escuta um do outro. Perguntei-lhe se ela conseguiria repetir o que o marido tinha dito, mas era óbvio que ela realmente não ouvira, que estava muito magoada. Eu lhe disse: gostaria de lhe contar o que ouvi seu marido dizer e gostaria que você repetisse para mim. Ouvi seu marido dizer que tem necessidade de proteger a família. Ele está com medo porque quer mesmo ter certeza de que a família está protegida. Oferecer empatia para curar a mágoa que impede as pessoas de se ouvirem. A esposa ainda não conseguiu ouvir a necessidade do marido. Então mudei a abordagem e usei outra habilidade muitas vezes valiosa na resolução de conflitos. Em vez de tentar fazê-la repetir o que ele dissera, tentei entender a dor que ela sentia. Percebo que está se sentindo magoada e precisa que confie em você para que possa aprender com as experiências do passado. Falei. Deu para ver nos olhos dela que a mulher precisava mesmo dessa compreensão e ela respondeu: sim, é isso mesmo. Depois de ver que tinha sido compreendida, torci para que ela agora conseguisse ouvir o marido. E novamente repeti o que entendi que fosse a necessidade dele, proteger a família. Pedi a ela que repetisse o que tinha ouvido. Ela respondeu: então ele acha que gasto dinheiro demais. Como se pode ver, ela não estava treinada para ouvir necessidades, assim como não estava treinada para expressá-las. Em vez de ouvir o que o marido precisava, ela só ouvia um diagnóstico sobre si. Sugeri que tentasse escutar, sem achar
que ele a estava criticando. Depois de repetir mais 2 vezes, a mulher enfim foi capaz de ouvir a necessidade do marido. Então inverti o processo e pedi à esposa que exprimisse a necessidade dela. Mais uma vez, não foi capaz de fazer isso diretamente e se expressou na forma de um julgamento. Ele não confia em mim, pensa que sou burra e que não sou capaz de aprender. Acho que isso é injusto. Quer dizer, só porque fiz uma coisa algumas vezes não significa que vou fazer sempre. Mais uma vez, emprestei-lhe minha capacidade de enxergar a necessidade por trás daquilo tudo e lhe disse: parece que, na verdade, sua necessidade é de que confie em você. Você realmente quer que reconheçam que pode aprender com a situação. Então pedi ao marido que me contasse qual era a necessidade da esposa. E assim, como ela tivera julgamentos que a princípio a impediram de ouvi-lo, ele não conseguiu compreendê-la. Queria defender sua necessidade de proteger a família e começou a explicar que ela era uma boa esposa, uma boa mãe, mas totalmente irresponsável no quesito dinheiro. Tive que ajudá-lo a escutar para além de seu julgamento e lhe pedi: por favor, pode apenas me dizer do que ela precisa? Tive que repetir 3 vezes até que, enfim, ele ouviu que ela precisava que confiassem nela. Como previ, no momento em que ambos ouviram a necessidade um do outro, não levou nem 20 minutos para que encontrássemos um jeito de atender à necessidade de todos. Demorou bem menos do que isso. Quanto mais fui lidando com conflitos no decorrer dos anos e quanto mais fui vendo o que leva as famílias a discutirem e o que leva nações à guerra, mais tive certeza de que a maioria das crianças com idade escolar conseguiria resolver esses desentendimentos. Se as pessoas simplesmente dissessem: aqui estão as necessidades dos dois lados, aqui estão os recursos, o que se pode fazer para atender a essas necessidades? O conflito seria fácil de resolver, mas, tragicamente, não nos ensinam a refletir sobre as necessidades humanas. Então, nosso pensamento não se volta para esse âmbito. Em vez disso, passamos a desumanizar uns aos outros com rótulos e julgamentos, de modo que até o mais simples dos conflitos se torna dificílimo de ser solucionado. Como resolver disputas entre grupos de pessoas. Para mostrar que esses mesmos princípios podem ser aplicados quando há mais de 2 pessoas envolvidas, vamos examinar um conflito que me pediram que mediasse entre 2 tribos da Nigéria. Essas tribos tinham vivido uma enorme onda de violência entre si no ano anterior. Na verdade, durante um ano, 1/4 da população fora morta, 100 mortos no universo de 400 pessoas. Ao testemunhar isso, um colega meu que mora nesse país se esforçou muito para convencer os chefes de ambos os lados a se reunirem comigo, a fim de vermos se conseguiríamos resolver o conflito. Depois de muito empenho, ele enfim fez com que concordassem. A caminho da reunião, meu colega me cochichou: prepare-se para um pouquinho de tensão, Marshall. 3 pessoas na sala sabem que quem matou seus filhos também estará lá. No começo foi muito tenso. Tinha havido muita violência entre esses 2 grupos. E era a primeira vez que de fato se sentavam juntos. Comecei com a pergunta que costumo fazer para iniciar as sessões de resolução de conflito e cujo objetivo é pôr o foco nas necessidades das pessoas. Disse a ambos os lados: gostaria que quem quiser falar primeiro diga quais são suas necessidades nessa situação. Depois que todo mundo entender o que todos precisam, passaremos a buscar maneiras de atender a essas necessidades. Infelizmente, como o marido e a mulher, eles não foram ensinados a perceber necessidades, só sabiam me dizer o que estava errado no outro lado. Em vez de responder a minha pergunta, o chefe, de um lado, olhou por sobre a mesa e afirmou: vocês são assassinos. E o outro lado respondeu: vocês querem nos dominar. Não vamos mais tolerar isso. Depois de 2 frases, havia mais tensão do que quando entrei.
É óbvio que reunir pessoas para uma conversa só é útil se elas souberem se comunicar de modo a se conectarem como seres humanos. Meu trabalho era semelhante ao que fizera com o casal, emprestar a eles a capacidade de enxergar as necessidades por trás do que estava sendo dito. Virei-me para o chefe, que falara primeiro, e palpitei. Chefe, o senhor tem necessidade de segurança e de garantia de que todos os conflitos serão resolvidos por meios não violentos? É claro, é isso que estou dizendo, respondeu ele imediatamente. Ora, é claro que ele não tinha dito isso. Ele dissera que o outro era assassino e fizera um julgamento em vez de expressar as próprias necessidades. No entanto, agora que tinha ficado claro o que ele precisava, virei-me para um chefe do outro lado e perguntei: Chefe, o senhor poderia repetir o que ele disse sobre a necessidade dele? De maneira muito hostil, o chefe respondeu perguntando: Então, por que você matou meu filho? Isso provocou uma confusão entre os dois grupos. Depois que a situação se acalmou, eu intervim. Chefe, trataremos de sua reação às necessidades dele depois, mas no momento sugiro que o senhor apenas ouça o que ele está falando. Pode repetir o que ele disse sobre a necessidade dele? Ele não conseguiu. Estava tão envolvido emocionalmente naquela situação e no juízo que fazia do outro que não ouviu quais eram as necessidades dele. Repeti as necessidades que enxerguei e acrescentei. Chefe, ouvi o outro chefe dizer que precisa de segurança. Ele tem necessidade de se sentir seguro de que os conflitos, não importa quais sejam resolvidos de forma não violenta. O senhor poderia apenas repetir qual é essa necessidade, para que eu tenha certeza de que todos estão se entendendo? Ele não conseguiu. Tive que repetir isso 2 ou 3 vezes até que ele enxergasse a necessidade do outro. Inverti então o processo e disse ao segundo chefe: Agradeço-lhe por entender que ele tem essa necessidade de segurança. Agora, gostaria de ouvir quais são suas necessidades nessa situação. Eles vêm tentando nos dominar, afirmou ele. São um grupo de gente dominadora. Acham que são melhores do que todo mundo. Mais uma vez, isso provocou uma discussão. Tive que interromper pedindo que parasse. Depois que o grupo se acalmou, voltei a tentar enxergar as necessidades por trás de sua declaração de que o outro lado era dominador. Perguntei: Chefe, a necessidade por trás dessa declaração é uma necessidade de igualdade? O senhor precisa sentir que está sendo tratado com igualdade nessa comunidade? Preciso, é claro, respondeu ele. Mais uma vez, o trabalho consistiu em fazer o chefe do outro lado ouvir o que não foi fácil. Foi preciso repetir 3 ou 4 vezes até conseguir que ele simplesmente visse a necessidade que esse outro ser humano estava expressando. Por fim, ele foi capaz de ouvir o outro chefe dizer que precisava de igualdade. Depois que passei todo esse tempo fazendo os dois lados expressarem a necessidade de cada um e ouvirem o que o outro dizia precisar, isso levou quase 2 horas, um terceiro chefe, que ainda não tinha falado nada, deu um pulo e ficou de pé. Ele olhou para mim e veementemente disse alguma coisa na língua dele. Fiquei muito curioso sobre o que ele tentava expressar com tamanha intensidade e aguardei ansioso a tradução. Fiquei muito comovido quando o intérprete falou. O chefe diz que não vamos conseguir aprender esse modo de nos comunicarmos num dia só, mas que se aprendermos a nos comunicar assim, não precisaremos mais nos matar uns aos outros. Pediu ao intérprete. Diga ao chefe que estou muito grato por ele perceber o que pode acontecer quando ouvimos as necessidades uns dos outros. Diga-lhe que hoje meu objetivo é ajudar a resolver o conflito pacificamente, de forma que todos fiquem satisfeitos e que espero que todos consigam ver o valor desse modo de se comunicar. Diga-lhe que, se os membros de ambos os lados quiserem, teremos prazer em treinar essas pessoas de cada tribo para se comunicarem assim, de modo que os futuros conflitos possam ser resolvidos dessa maneira e não com violência. Esse chefe quis ser um dos que seriam treinados. Na verdade, antes de eu ir embora, naquele dia, já tínhamos membros de 2 tribos ansiosos por aprender esse processo, que permitiria a todos ouvirem as necessidades por trás das mensagens que estavam sendo expressas. Fico feliz em afirmar que a guerra entre as tribos acabou naquele dia.
Oferecer estratégias numa linguagem de ação positiva. Depois de ajudar as partes em conflito a expressarem as próprias necessidades e se conectarem às dos outros, sugiro que passemos a procurar estratégias que atendam às necessidades de todos. Em minha experiência, se tivermos pressa para chegar a esse estágio, podemos encontrar alguns pontos de concordância, mas não chegaremos a uma solução com a mesma qualidade. No entanto, quando entendemos inteiramente as necessidades antes de passar à proposta de soluções, aumentamos a probabilidade de que ambos os lados cumpram o acordo. É claro que não basta apenas ajudar cada lado a ver o que o outro precisa. Temos que chegar ao âmbito da ação, uma ação que atenda às necessidades de todos. Isso exige que sejamos capazes de expressar as estratégias propostas com clareza, numa linguagem presente e de ação positiva. Com linguagem presente, refiro-me a uma declaração clara do que se quer do outro lado neste momento. Por exemplo, comece com: quero que você me diga se está disposto a... E então, apresente a ação que gostaria que a outra pessoa realizasse. Usar presente ao perguntar: está disposto a... torna mais fácil uma discussão respeitosa. Se o outro lado disser que não está disposto, podemos descobrir por quê. Constatei que os conflitos avançam mais rumo à solução quando conseguimos aprender a fazer nosso pedido em linguagem presente. Se eu disser: gostaria que vocês fossem ao show comigo sábado à noite, está bem óbvio o que quero fazer na noite de sábado, mas não deixa necessariamente claro o que quero dos outros. Neste momento, posso querer que me digam se estariam dispostos a ir. Posso querer que me digam o que acham de ir comigo. Posso querer que me digam se tem alguma objeção quanto a isso e assim por diante. Quanto mais diretos formos sobre a reação que queremos agora mesmo, mais depressa o conflito pode avançar para sua resolução. Também sugiro que os pedidos sejam expressos na linguagem de ação positiva, declarando com clareza o que queremos que seja feito para que nossas necessidades sejam atendidas. Em vez de dizermos o que não queremos, essa situação de conflito, dizer o que não queremos cria confusão e resistência. Isso se aplica até quando falamos com nós mesmos. Se só nos dissermos o que não queremos fazer, é pouco provável que consigamos mudar qualquer situação. Lembro-me de uma ocasião, vários anos atrás, em que debati uma questão na TV pública. O programa foi gravado durante o dia para ser transmitido à noite. Então pude ver de casa. Enquanto assistia, fiquei muito irritado comigo mesmo, porque fiz 3 coisas que não gosto de fazer quando estou debatendo. Lembro-me de ter dito a mim mesmo: se voltar a debater uma questão como essa, não quero fazer A, não quero fazer B, nem quero fazer C. Eu tinha a oportunidade de me redimir, porque na semana seguinte pediram-me que continuasse o mesmo debate. Ao ir para o estúdio, repetia comigo mesmo: agora lembre-se, não faça A, não faça B, não faça C. Cheguei ao programa. O outro debatedor veio para cima de mim do mesmo jeito que fizeram na semana anterior. E o que fiz durante 10 segundos foi lindo. Mas o que fiz depois de 10 segundos? A, B e C. Na verdade, pelo que me lembro, logo compensei os primeiros 10 segundos. O problema foi que disse a mim mesmo o que não fazer. Não fui claro sobre o que exatamente queria fazer de outra maneira. Na solução de conflitos, dizer com clareza o que querem e não o que não querem ajuda ambos os lados na hora de atender às necessidades de todos. Uma mulher deixou essa questão muito clara certa vez.
Seu conflito com o marido tinha a ver com o pouco tempo que ele ficava em casa, então ela lhe disse: "Não quero que você passe tanto tempo no trabalho." E ficou furiosa quando ele se inscreveu numa equipe de boliche. Ela disse o que não queria e não o que queria. Se tivesse expressado o que queria, poderia ter dito algo como: "Quero que você me diga se está disposto a passar pelo menos uma noite por semana comigo e com as crianças." Linguagem de ação significa dizer com clareza o que queremos quando estamos fazendo um pedido, usando verbos de ação precisos. Também significa evitar qualquer linguagem que obscureça nossas necessidades ou que soe como um ataque. Por exemplo, um casal vivia em um conflito havia 12 anos. A mulher tinha uma necessidade de compreensão que não era atendida no relacionamento. Depois de levar seu parceiro a repetir a necessidade dela, eu lhe disse: "Tudo bem. Agora vamos às estratégias." Então perguntei-lhe: "O que você quer dele, por exemplo, para atender a sua necessidade de compreensão?" Gostaria que você me escutasse quando falo com você, respondeu ela olhando para o marido. "Eu escuto." E ela: Não escuta. "Escuto sim." Eles me contaram que tinha essa mesma conversa havia 12 anos. É isso que acontece quando usamos palavras como escutar para exprimir nossas estratégias. É vago demais. Não é um verbo de ação. Com minha ajuda, essa mulher percebeu o que realmente esperava do parceiro quando dizia: "Quero que você me escute." Ela queria que ele repetisse o que ela dizia para que pudesse ter certeza de que falara com clareza. Quando ela lhe fez esse pedido positivo de ação, ele se dispôs na mesma hora a atendê-la. Ela ficou contentíssima, porque essa estratégia, de fato, satisfaz sua necessidade. Por fim, uma necessidade que ela queria muito satisfazer havia 12 anos foi sanada. Só lhe faltava a linguagem precisa para dizer ao marido o que queria. Um conflito semelhante entre outro casal envolvia a necessidade da mulher de que o marido respeitasse suas escolhas. Quando o marido entendeu, perguntei: "Agora que seu marido entende sua necessidade de ter suas escolhas respeitadas, o que você lhe pede? Quais são suas estratégias para que essa necessidade seja atendida?" Bom, quero que você me dê liberdade para crescer e ser eu mesma, disse ela ao marido. Ele então respondeu: "Eu dou." Não dá. "Dou sim." Calma, intervim. Nesse episódio, também vemos a linguagem da não-ação exacerbando conflitos. É fácil ouvir: "Me dê liberdade para crescer", e achar que isso insinua que somos senhores de escravos ou dominadores. Esse pedido não deixa claro o que se quer. Ressaltei isso à esposa. Gostaria que você lhe dissesse exatamente o que quer que ele faça para atender a sua necessidade de ver suas escolhas respeitadas. Quero que você me permita, começou ela. Interrompia e disse: "Acho que permitir também é vago demais. Pode usar um verbo de ação mais concreto do que permitir?" Bom, e se eu quiser que ele me deixe ser como quiser? Perguntou ela. "Não", retruquei. "Ainda é muito vago. O que você realmente quer dizer quando pede a alguém que a deixe ser como quiser?" Depois de pensar por alguns segundos, ela percebeu algo importantíssimo e disse: Opa, macho. Entendi o que está acontecendo. Sei o que quero dele quando digo: quero que você me deixe ser como quiser e quero que você me dê liberdade para crescer. Mas se eu usar linguagem clara, fica muito constrangedor. Além disso, vejo que ele não conseguiria, porque quero que ele aprove tudo o que eu fizer, independentemente do que seja. Quando foi clara sobre o que realmente estava pedindo, ela viu que isso não deixava o marido
ao marido muita liberdade para ser quem ele era, nem para ter as escolhas dele respeitadas. Respeito é um elemento fundamental do sucesso na solução de conflitos. Como resolver conflitos com autoridades? Muitos anos atrás, trabalhei com um grupo de alunos pertencentes a minorias de uma cidade do sul dos Estados Unidos. Eles tinham a impressão de que o diretor da escola onde estudava tinha várias atitudes racistas e queriam minha ajuda para resolver a habilidade de resolver seus conflitos com ele. Quando trabalhamos na sessão de treinamento, eles definiram com clareza suas necessidades. Quando conversamos sobre expressar seus pedidos, disseram: Marshall, não somos otimistas quanto a fazer pedidos a ele. Já tentamos isso e não foi agradável. Ele falou: saiam daqui e senão chama a polícia. O que vocês lhe pediram? Perguntei. Um dos estudantes respondeu: dissemos que não queríamos que ele nos dissesse como usar o cabelo. Eles se referiam ao fato de que o diretor os proibia de participar do time de futebol americano a menos que cortassem um cabelo bem curto. Na verdade, dizer a ele o que vocês não querem que ele lhes diga como usar o cabelo, não é o que estou sugerindo. Estou sugerindo que aprendam a lhe dizer o que querem. Outro estudante disse: pois já dissemos a ele que queremos justiça. Respondi: bom, essa é uma necessidade. Temos necessidade de justiça. Quando descobrimos isso, o passo seguinte é sermos claros com os outros sobre o que realmente queremos que façam. O que eles podem fazer para atender à nossa necessidade? Temos que aprender a dizer isso com mais clareza. Trabalhamos bastante, chegamos a 38 pedidos em linguagem de ação positiva e treinamos como apresentá-los de maneira respeitosa e sem exigências. Isso significa que, depois de fazer o pedido, seja qual for a reação do outro, se dirá sim ou não, daremos a ele o mesmo respeito e compreensão. Se o outro disser não, tentaremos entender qual necessidade própria ele está satisfazendo, o que o impede de dizer sim. Respeitar não é o mesmo que ceder. Entender as necessidades dos outros não significa que você tenha que abrir mão das suas. Significa demonstrar-lhes que está interessado tanto nas deles quanto nas suas. Quando os outros confiam nisso, é muito maior a probabilidade de que as necessidades de todos sejam atendidas. E foi isso que aconteceu na situação com o diretor. Os estudantes foram e disseram a ele quais eram suas necessidades e expressaram seus 38 pedidos em linguagem de ação clara. Também escutaram as necessidades do diretor, que no fim concordou com todos os 38 pedidos. Uns 15 dias depois, recebi o telefonema de um representante do distrito escolar perguntando se eu ensinaria ao administrador das escolas o que ensinara a aqueles estudantes. Ao fazer nossos pedidos, é importantíssimo ser respeitoso com a reação do outro, não importando se ele concordou ou não. Uma das mensagens mais importantes que o outro pode nos transmitir é não ou não quero. Se escutarmos bem essa mensagem, ela nos ajudará a entender as necessidades dele. Se prestarmos atenção, veremos que toda vez que o outro diz não, na verdade está dizendo que tem uma necessidade que não está sendo atendida por nossa estratégia e que isso o impede de dizer sim. Se conseguirmos aprender a ouvir o que o outro precisa por trás do não, descobriremos uma brecha para satisfazer a todos. É claro que, se ouvirmos o não como rejeição, ou se começarmos a condenar o outro por dizer não, é improvável que encontremos um modo de satisfazer a todos. É fundamental que durante todo o processo mantenhamos a atenção focada em entender as necessidades de todos. Sou muito otimista quanto ao que pode acontecer em qualquer conflito quando criamos essa qualidade de conexão. Se todos os lados de um conflito tiverem clareza de que precisam
ouvirem as necessidades do outro e expressarem as próprias estratégias em linguagem de ação clara, mesmo que ouçam um não, o foco retornará à satisfação de necessidades. Se todos fizermos isso, facilmente encontraremos estratégias boas para todos. Quando não se pode reunir os dois lados. Como disse, sou muito otimista quanto ao que pode acontecer quando juntamos pessoas e conversamos nesse nível, mas isso exige que seja possível reuni-las. Nos últimos anos, venho procurado estratégias para resolver conflitos quando não podemos reunir os dois lados. Uma abordagem com que estou muito satisfeito envolve o uso de um gravador. Trabalho com cada lado separadamente e represento o papel da outra pessoa. Funciona assim. Uma mulher veio me procurar muito magoada por causa do conflito entre ela e o marido, principalmente pelo modo como ele lidava com a raiva, chegando a agredi-la algumas vezes. Ela queria que ele fosse com ela à reunião e falasse sobre esse conflito, mas ele se recusou. Quando ela veio ao consultório, eu pedi que me deixasse representar o papel de seu marido. Nesse papel, escutei o que ela dizia e, com respeito, ouvi os sentimentos que expressava e como ela se sentia ao apanhar e não ser compreendida como gostaria. Escutei de maneira a ajudá-la a exprimir as próprias necessidades com mais clareza, de modo que demonstrasse um entendimento respeitoso do que ela precisava. Então, ainda no papel de marido, disse quais achava que seriam as necessidades do marido e lhe pedi que me ouvisse. Gravamos esse jogo de representação em que fiz o papel do marido e, com minha ajuda, comunicamos com clareza as demandas dela. Depois lhe pedi que levasse a gravação ao marido e observasse a reação dele. Quando ela levou a gravação ao marido, que ouviu como eu representara seu papel, foi grande o alívio que ele sentiu. Aparentemente, eu adivinhara com exatidão quais eram suas necessidades, em consequência da compreensão que ele sentiu graças à empatia com que representei seu papel. Ele veio à sessão e continuamos a trabalhar juntos até que ambos encontraram outras maneiras de atender às próprias necessidades, sem o uso da violência. Conclusão. Venho compartilhando alguns conceitos meus de resolução de conflitos, mostrando que a alfabetização das necessidades ajuda, que é importante que ambos expressem as próprias necessidades, ouçam as do outro lado e depois procurem estratégias que são expressas usando linguagem de ação clara. Espero que esses relatos respaldem não só suas tentativas de resolver conflitos pessoais com mais harmonia, como também seu esforço em mediar conflitos dos outros. Espero que isso fortaleça sua percepção do precioso fluxo da comunicação que permite a resolução de conflitos de modo a satisfazer as necessidades de todos. E que aumente sua consciência da possibilidade de um tipo de comunicação que não passa pela coerção, de um fluxo de comunicação que aumente a percepção de nossa interdependência.